Bem, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de fevereiro de 2022. E, nesse horário, nós fazemos esse estudo, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Esta obra é de Antônio César Perry de Carvalho, publicação da Casa Editora Clarim. E sempre nesse mesmo horário, né, 16h15, nós começamos o estudo dessa obra. E hoje temos o retorno da filha pródiga, né? Eloá, vindo lá da Santa Terrinha, lá da Europa. Voltou? Já voltou? Ou ainda está em Portugal? Liga aí o microfone. Que bom que a nossa amiga retornou. Deixa eu ver. Então, nossa amiga está de volta, Eloá. Só não estou conseguindo te ouvir, Eloá. Mas tudo bem, depois a gente fala, a gente conversa. Então, meus amigos, nós estamos aqui, né, prontos para fazer o nosso estudo. Estamos estudando a Carta aos Romanos, essa carta maravilhosa. Então, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, de reflexão. Que a tua luz, Senhor, ilumine a cada um de nós, ilumine os nossos lares, nossos familiares e amigos, nossos vizinhos, nossas casas espíritas. Abençoa, Senhor, esses irmãos do plano espiritual que tanto nos ajudam, nos protegem, nos inspiram, que eles também, Pai, possam ser envolvidos pela tua luz, para que possam realizar a tarefa que o Senhor confiou a todos eles. E também pedimos, Senhor, a tua proteção para todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, sejam eles encarnados ou desencarnados, não importa onde estejam, que todos eles possam ser amparados, consolados, esclarecidos. E assim envolvidos por essa energia que se derrama sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, Pai amado, que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos aqui para iniciar os nossos estudos. E como eu mandei a notinha para vocês antes aí no celular de vocês, eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho, a Bíblia, né? No caso, a Bíblia, na Epístola aos Romanos, capítulo 15. Como eu coloquei lá, Epístola aos Romanos, capítulo 15. Porque nós temos o nosso livro, do Antônio César Perry, mas eu fui buscar alguns versículos da Epístola aos Romanos que ele não apresenta no livro, porque eu achei importante, né? Então, nós vamos começar lendo aqui a Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. E eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito ler. Ana, liga aí o teu microfone, lê para a gente Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Lê devagarzinho para a gente, para todo mundo poder entender o versículo 1. Nós, os fortes, temos de arcar com as fraquezas dos fracos e não procurar nossa satisfação. Procure... Acabou? Só o versículo 1, só o versículo 1. Então ele diz aqui, lê novamente, Aninha, só o versículo 1. Nós, os fortes, temos de arcar com as fraquezas dos fracos e não procurar nossa satisfação. Ótimo. Então, continua aí o Cartas Romanos
Não tira o marcador, deixa marcado aí. Mesmo que a gente vá para outro, vocês deixam o marcador aí na carta aos Romanos. Então, gente, nós aprendemos com o Evangelho, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Nós aprendemos com o Evangelho e com a doutrina espírita que os mais capazes, os mais inteligentes devem ensinar e orientar aqueles que têm menos conhecimento, tá? E que os saudáveis, os que têm saúde, devem socorrer os doentes, que os fortes devem amparar os fracos. Isso é que nós aprendemos na doutrina. Por isso que aqui, na Carta aos Romanos, versículo 1, Paulo diz: nós, os fortes, devemos carregar ou sustentar, porque varia uma palavrinha ou outra, as debilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Então, essa tem que ser o nosso objetivo. Por isso que ele fala, servindo aos semelhantes. Então, a doutrina vem bater nessa tecla. Se você tem mais recursos, sejam intelectuais, sejam recursos de saúde, sejam recursos de força, você tem sempre que buscar colocar esses recursos para auxiliar aquele que tem menos recursos. Sempre é assim. Isso que nós aprendemos a doutrina é decorrência da lei de amor. E é isso que preconiza o Evangelho de Mateus. Vamos lá dar uma olhadinha. Mateus 22. Mateus 22, versículo de 34 a 40. Mateus 22, versículo 34 a 40. Mateus é o primeiro evangelista. Capítulo 22, versículo de 34 a 40. 22, versículo 34. O maior dos mandamentos. Versículo de 34 a 40. Denise, pode ler para a gente? Posso sim, Rose. Maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Rose, está desligado. Não estou te ouvindo. Então, é isso que a gente sempre aprende com o Evangelho e com a doutrina. Que os mais capazes, os mais inteligentes, os mais saudáveis, os que têm o maior conhecimento intelectual, devem sempre socorrer os que são menos, né, aquinhoados, podemos dizer. E isso que o Evangelho nos ensina, que a doutrina nos ensina, porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, é a decorrência, é consequência da lei do amor, que está aqui muito bem expressa no Evangelho de Mateus, do versículo 34, capítulo 22, versículo 34 a 40.
Então, nós não podemos esquecer nunca isso. Que está aqui, mestre, perguntou o Mateus, qual é o maior mandamento da lei? E o mestre responde no versículo 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Repararam isso aqui? Vocês já perceberam nessa frase? Olha só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí eu pergunto para vocês, todas as pessoas do universo, aquelas que acreditam num Deus, porque tem gente que é ateu, então eu não vou fazer essa pergunta para ele. Eu vou fazer a pergunta para aquele que acredita num Deus. Todas as pessoas que acreditam em Deus, elas amam, elas compreendem Deus da mesma forma? Não, claro que não. Não estamos falando do ateu, porque eu não vou perguntar para o ateu se ele entende Deus. Ele não acredita em Deus? É besteira eu perguntar isso. Vou perguntar para as pessoas que acreditam em um Deus. Será que todos aqueles que acreditam em Deus compreendem Deus da mesma forma? Claro que não. Por isso que ele diz, e de todo o teu entendimento. Se você é um espírito num grau evolutivo alto, o teu entendimento de Deus é um. Se você é um espírito de um grau evolutivo mais baixo, o teu entendimento é outro. E Jesus deixa isso muito claro, quer ver? Quando ele diz assim, meu Pai, nosso Pai e seu Pai. Vosso Pai. Ele aqui, inclusive nós estudávamos aquela apostila que eu me esqueci o nome, né? O Evangelho segundo Sobral, não era isso? Ali tem um capítulo que explica isso muito bem. Quando Jesus diz, meu Pai, ele está falando de Deus do jeito que ele, espírito puro, compreende Deus. Quando ele diz nosso Pai, ele quer deixar claro que Deus é o Pai de todos. Mas quando ele diz vosso Pai, ele está dizendo o quê? É o Pai que vocês já são capazes de compreender. Ora, eu não compreendo Deus da mesma forma que Jesus. Não é verdade? Eu não tenho essa compreensão de Deus como Jesus tem. É claro que não. Tanto é isso que quando Jesus esteve encarnado, lá na segunda revelação, ele apresentou Deus como Pai. E ele diz, Abba, papaizinho, de uma forma amorosa, para mostrar que Deus era amor. Tanto que ele diz, né, se Deus veste o campo com as flores, né, os pássaros dessa forma, o que ele não vai fazer pelo seu filho? Porque naquela época as pessoas tinham uma ideia de Deus o quê? Deus, um general, um marechal, um imperador cruel, Deus castigava, Deus mandava matar, não é? As pessoas tinham que ter medo de Deus. Então era assim que as pessoas não respeitavam muito Deus, não. Elas tinham medo danado de Deus. A justiça de Deus, a mão de Deus vai cair. E hoje em dia ainda tem gente que fala isso, né? A justiça de Deus vai cair, a mão de Deus virá sobre todos vocês. Então é porque a pessoa tem essa ideia de Deus. Um carrasco sentado naquele trono, um velho de barba branca, né? Dizendo, você vai para o céu, você vai para o inferno. Essa ideia que aquele homem do passado tinha de Deus e que hoje, no século XXI, algumas pessoas ainda têm. Aí Jesus chega e diz que Deus é Abba,
é papaizinho, é amor. Que Deus não castiga, que Deus nos ama. Então ele traz uma outra visão de Deus. Deus Pai, Criador. Deus Papai, que Abba quer dizer isso, papaizinho amoroso. É um outro entendimento que ele traz para as pessoas de Deus. E hoje, quando você conversa com alguém que é daquela religião muito tradicional, e você diz para ele assim, Deus não castiga, ele olha para você com o olho desse tamanho. Como que Deus não castiga? Deus castiga sim. Se eu cometo pecado, Deus me castiga. Vai me mandar para o inferno. Porque para algumas religiões atuais, nos dias de hoje, ainda tem inferno. Ainda tem diabo. Ainda tem Satanás. Não tem? Tem. Tem o diabão lá. Tem o Satanás lá. Tem o Lúcifer lá. Tem o capetão. Tem. Para algumas religiões hoje tem o mal. Aquele ser maléfico que concorre com Deus e até ganha de Deus em algumas vezes, na visão deles. E Deus castiga, Deus pune com o inferno aquele que não cumpre as suas ordens. Essa pessoa tem uma visão de Deus totalmente equivocada, mas é aquela visão em acordo com o grau evolutivo que ela tem. Nós espíritas aprendemos que Deus é amor. A nossa visão de Deus deve ser totalmente diferente desses nossos companheiros. Por isso que Jesus, ele diz aqui, olha só, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. Então, dentro do teu entendimento, ama o máximo que você puder. Percebeu como Jesus estava atento à capacidade de cada um? Ele estava atento à capacidade de cada um. Ele sabia que mesmo ali, entre aqueles homens que o seguiam, muitos compreendiam de maneira diferente. Né? Eles próprios discípulos compreendiam de maneira diferente. E não dá para você operar milagre fazendo uma pessoa, e nem Jesus faria isso, mudar o seu entendimento num estalar de dedos. Porque a natureza não dá saltos. É preciso aguardar o tempo para que a pessoa progrida. Então, Jesus não podia violar o livre-arbítrio das pessoas. Ele não podia dizer assim, hoje, meu filho, você é o ignorante, mas eu vou botar a mão na sua cabeça e a partir de amanhã, a partir desse momento, você vai virar um gênio. Jesus podia fazer isso? Transformar um ignorante em gênio, sem que esse ignorante fizesse o esforço para alcançar o conhecimento? Claro que não. Porque isso é obra nossa. Ele não podia fazer isso. E não fez, e não faz. Então, quando ele diz aqui, e de todo o teu entendimento, esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é decorrência da lei de amor. É o que preconiza aqui esses versículos. Viu como a gente, quando começa a mergulhar, e eu não me canso de falar isso, nos versículos, a gente pega uma palavra e daquela palavra a gente tira uma coisa maior, né? Até então, eu ainda não tinha comentado isso, essa palavra entendimento aqui. Mas no desenvolver do estudo, me deu estalo. Entendimento. Tá? Então, a gente precisa respeitar
a forma como o outro vê, mesmo que nos incomode. E às vezes incomoda a beça, né? Mas precisamos respeitar. Então, gente, e outra coisa que ele diz aqui, então amar, e ele diz, o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, amar a nós mesmos é condição para que consigamos verdadeiramente amar ao nosso semelhante. Aí a pessoa diz assim, tem gente que não ama a si mesmo. Ama sim, ama sim. Claro que ama. E a gente vai chegar lá. O mestre nos ensina que a medida, né, que ele diz, amarás como a ti mesmo, que a medida do quanto já amamos, cuidamos e pensando sobre nós mesmos, deve ser a mesma medida a ser usada para o quanto de amor devemos dispensar ao nosso próximo, né? Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Esse é o maior primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na medida, lembra da parábola que nós estávamos estudando? Né? Na medida que eu me amo, eu tenho que amar os próximos. Jesus está querendo dizer que nós já nos amamos. E Paulo vai ratificar isso lá na carta aos Efésios, que eu mandei vocês marcarem aí. Procura aí. Carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. A carta aos Efésios, ela está depois da segunda carta aos Coríntios. Passou a segunda carta aos Coríntios, você encontra a carta aos Efésios. No capítulo 5. Porque vem assim, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios e depois carta aos Efésios. Capítulo 5, versículo 29. Achou, Eloá? Depois da segunda carta aos Coríntios, carta aos Efésios, capítulo 5. Versículo 29, lê pra gente. Liga teu microfone aí. Tá ligado? Pode ler. Tá ligado, ok. 29, né? Isso, capítulo 5, versículo 29. Procurando 29, 20, 28, tá aqui, 29. Nunca ninguém deixou de amar sua própria carne. Pelo contrário, a alimenta e cuida dela, e é assim que Cristo faz com a igreja. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Ora, se o indivíduo não for um indivíduo doente ou desequilibrado, não estamos falando aqui de exceção, porque não vamos dizer que a maioria da humanidade é doente e desequilibrada. Não vamos falar de exceção. Todos nós queremos, todos os dias, buscamos nos alimentar, não é? Às vezes até comemos demais. A gente cuida da nossa higiene. Quando sente uma dorzinha, corre para tomar um remedinho, vai ao médico. Quando aparece um probleminha, todo mundo joga o joelho no chão e fica, ai, Senhor, me socorre. Ninguém diz que quer morrer verdadeiramente. Tem até uma piadinha de uma senhora que ela e o marido eram apaixonados, viveram juntos mais de 50 anos. Aí um dia o marido dela morre, né? Morre. E ela chora desesperada.
e fica, Senhor, eu não vou aguentar, eu quero morrer junto com meu marido morreu, oh meu Deus, eu não vou aguentar viver sem ele. Aí na hora do velório, ela tá lá se lamentando, aí tem uma hora que ela sai, ela diz assim, pede para ir ao banheiro. Aí ela vai ao banheiro, entra no banheiro sozinha. Nisso o espírito protetor se materializa na frente dela e diz, minha irmã, estou percebendo o seu desespero e ouvimos as suas palavras. Você disse que gostaria de ir junto com seu marido. Você ainda quer? O momento é agora. O momento é agora. Ela da mesma hora, não, ela tem aquela, não. Foi só um modo de falar. Foi só um modo de falar. Me perdoe. É que eu tô com saudade dele, mas eu quero ainda viver mais. Eu não quero morrer, não, pelo amor de Deus. Porque o Espírito sabia, ele só fez, ele fez assim, irmã, se você ainda manter essa ideia, o momento é agora. Você aceita? Nós levamos você agora. Não, pelo amor de Deus. Ora, não é? Então, às vezes, a pessoa fala isso, eu não vou aguentar, está muito difícil, Senhor, é tanta dívida, é tanta dificuldade, é tanto aborrecimento, eu não vou aguentar, eu prefiro morrer. Se materializar na hora, um amigo espiritual disser assim, você quer morrer? Eu levo agora. Ou a pessoa, não, deixa para lá, eu aguento mais um pouco. Eu aguento mais um pouco. Isso é a prova de que nós nos amamos. Tanto nós nos amamos que a gente quer ficar mais um pouco. A gente quer ficar mais um pouco. Se alguém fizesse uma lista de quem quer ir primeiro, eu duvido que alguém ia botar o nome lá do número 1. A não ser, como eu falei, uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada. O povo quer viver. O povo quer viver, gente. Então, Paulo diz assim, ó, ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Ninguém jamais quis morrer, quis o mal para si, de forma consciente, é claro. Porque às vezes o cara faz besteiras que trazem o mal para ele, mas ele não diz assim, vou fazer isso para me dar mal, para sofrer. Ninguém fala isso. A consequência dos atos. Mas ninguém diz isso. Eu vou fazer isso para poder me arrebentar. Ninguém faz isso. O cara fala, eu vou fazer isso para me dar bem. Mas ele se dá mal. Então, conscientemente, ele não faz nada para se prejudicar. Tá? Aí ele diz aqui, antes alimenta a carne, come muito bem. E dela cuida. Quer botar roupinha bonitinha, perfuminha, aquela coisa toda. Então, quando Jesus diz aqui, ó, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus diz isso, ele está querendo nos dizer que ele sabe que nós nos amamos, que nós gostamos de... Eu posso não gostar de mais ninguém, mas eu gosto de mim. E, às vezes... Na hora do vamos ver como é que fica, tem gente que ainda prefere a si próprio do que um filho. Tá? A gente sabe, enquanto a gente vê umas coisas por aí, não é? Aquela pessoa que, por causa de um relacionamento amoroso, abre mão dos filhos. Não tem isso? Eu lembro que há muitos anos, isso deve ter uns 30 anos, eu estava começando no magistério, uma mãe chegou lá, um garoto pequenininho, que já deve ter uns 40 anos, essa criança, e devia ter uns 8. Ela viu, eu fiquei sabendo que quem criava ele era a tia dela. E eu perguntei para ela, fulana, nem me lembro o nome dela, por quê? Boba, né? Ela virou para mim e disse assim, porque o meu homem, assim mesmo, porque meu homem não gosta dele. Então, minha tia que cuida. Logicamente, a gente tem que reconhecer a ignorância da criatura. Como ela falou, e ela usou a expressão, foi o que me chocou na época, né? Porque meu homem não gosta dele. Então, ora,
dentro do entendimento dela, quem é que estava atrapalhando a vida amorosa dela? O filho. Quem é que estava atrapalhando o bem-estar dela? O filho. Essa pessoa não se amava? Claro. Tanto ela se gostava que ela queria continuar a lua de mel dela. E quem é que estava atrapalhando? Quem está atrapalhando, eu afasto. Aí você vai dizer que essa mulher, de forma equivocada, não se amava? Não se gostava dela? Claro, tanto gostava que não estava pronto para renunciar. Então, Jesus, sabendo disso, né, ele diz que se os homens fizerem isto e amarem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, amarem o seu semelhante da forma como, pelo menos da forma como ele gosta de si próprio, todos os mandamentos de Deus serão cumpridos, porque o homem vai naturalmente fazer as coisas que agradam a Deus. Então, olha como, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente percebe a leitura desse mandamento maior, como ela muda, né? Tá lá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, da forma como você entende, que pode ser uma forma totalmente diferente do que o outro entende. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já gosta de você. Então, que você permita ao outro ter as mesmas coisas que você já dá para você. Então aí a pessoa diz assim, mas o sujeito não gosta dele próprio, não vai gostar do outro. Ele gosta dele sim. Se ele não for, como eu falei, um doente ou desequilibrado, a gente não está falando da exceção. Ele já gosta dele. Tanto é que ele quer as coisas boas para ele. Então ele já gosta dele. Mas é errada a forma como ele gosta dele. Mas Jesus falou antes, de todo o teu entendimento. Como você entende. Como você entende. Mas que você já gosta de você, você já gosta. Então, que dessa forma que você gosta de você goste do outro. Entendeu? E se você fizer isso, todos os mandamentos de Deus serão cumpridos. Porque aí o homem vai fazer as coisas que agradam a Deus. Agora, esse entendimento se dá na medida em que, afastando-nos do egoísmo, do orgulho, que nos impelem a querer somente agradar a nós mesmos, né? Aprimoramos pelo serviço em favor do próximo. É nessa convivência social e solidária que nós vamos nos burilando e seguimos em busca da purificação. Então, esse entendimento, de todo o teu entendimento, ele vai acontecer na medida que a gente vai começando a trabalhar esse egoísmo, esse orgulho, que nos leva a querer somente o melhor para nós. E aí você vai compreendendo melhor. Poxa, se eu quero comer bem, o outro também vai querer comer bem. E é assim, devagar, que a gente vai começando. Aí eu tenho que trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, entendeu? Isso leva tempo. Isso leva tempo. Então eu vou aos poucos aprimorando, tá? Me lapidando. Isso só pode acontecer na convivência social. Porque se o cara se isolar, ele não vai sentir o outro.
ele não vai sentir o outro. Então, ele tem realmente que estar ali vivendo em sociedade. Aí ele vai começando a desenvolver a questão da empatia. E aí o entendimento dele vai se ampliando. Ele então vai entendendo melhor Deus, as leis divinas. E aí ele vai conseguir perceber que ele tem que aprender a servir e não ser servido. Entendeu? E aí o indivíduo vai crescendo. Ele vai crescendo, né? Vamos dar uma olhadinha agora, voltando lá à carta aos Romanos, que eu pedi para vocês deixarem marcadinho. Eu vou pedir para Marinês. Marinês, lê para a gente o versículo 2 da carta aos Romanos. Que você deixou marcadinho aí. Epístola aos Romanos, eu pedi para não tirar o marcador, gente. Deixa o marcador aí. Sempre na Epístola aos Romanos. Versículo 2. Capítulo 15, versículo 2, né? Capítulo 15, versículo 2. Cada um de vós procure agradar ao seu próximo no que é bom, para edificação. Então, ótimo, né? Mas, Não, só o 2. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificação, para edificar, né? Olha como ele diz aqui. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificação ou para edificar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Denise. Nós já sabemos, porque ele diz aqui, né? Que cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem para edificar, ou para edificação. Eu pergunto a você, nós já sabemos agradar as pessoas de forma correta? eu acho que ainda não. Eu estou perguntando aqui, Denise, dá aí a tua opinião. Nós já sabemos agradar as pessoas de forma correta? Não sabemos, não. Exatamente porque também as pessoas são diferentes. Então, você pode tentar agradar a todos, mas não consegue agradar uns e desagrada aos outros, porque a gente não tem esse amor ainda suficientemente forte para fazer aquilo que o outro necessita. Eu vou perguntar, Eu penso Eloá, o que você acha? Nós já sabemos agradar as pessoas de forma correta? Eu acho que está aberto o teu microfone. Está aberto já, se eu não me engano. Está aberto, não sabemos, não. Ainda não aprendemos a amar nós mesmos, de verdade, né? Ainda estamos rateando. Eu, ao menos, penso nesse ponto, né? A gente está começando alguma coisinha, já tem, assim, um movimento. Mas nunca é tarde, né? Entra a reencarnação e vai armazenando, né? O ser humano, eu acho que tem recurso, tem saída, mas vai demorar bastante ainda para a gente ter esse sentimento, né? Que a gente é egoísta, né? A gente só pensa, a maioria de nós... Já existe pessoas, é raro, que pensam no outro também, mas ainda está bem distante, né? Então, por isso que nós temos que estudar muito, fazer muita pensamento, assim, como se diz... tem a palavra certa que a gente faz, é meditação, né? Uhum. Deixar de ser egoísta, só querer para mim, quero para mim, e o outro é que se dane, né? Então... Ana Constantino, como é que eu procuro, quando eu quero agradar os outros, como é que eu faço para agradar as pessoas? Normalmente. Olha, eu acho que a gente tem que abrir mão, né,
de algumas coisas, pensar, deixar de pensar na gente, né? Se entregar ao outro, né? Sem olhar também, sem questionar o outro, né? Ser caridoso, ser paciente, ver o outro como ser humano. Por isso que é difícil agradar, né? Querer agradar. Às vezes a gente nem quer agradar, porque o outro, às vezes, é um adversário da gente, de outras épocas, ou até mesmo dessa. Então, por isso que eu digo, para agradar o outro, a gente tem que ir do coração limpo, né? E olhar, ver o outro como um espírito, como irmão. Aninha, Né? Aí, sim. como é que eu Olha, eu estava aqui. busco agradar as pessoas? Olha, eu estava aqui pensando. É muito difícil, né? A gente querer ficar perto daqueles que a gente ainda não se afiniza. Entendeu? Às vezes nós temos que ficar. Mas, quando eu recebo alguém na minha casa, eu procuro descobrir o que a pessoa gosta. Entendeu? E faço, entendeu? Vou para a rua, eu compro aquilo para agradar, eu faço, entendeu? Para a pessoa se sentir feliz. Pelo menos eu não posso agradar 100%. Mas naquele ponto, naquele momento, eu quero fazer a pessoa feliz, entendeu? Então eu procuro. Eu faço bolo, eu compro. Olha, estou convidada, hein? Eu faço bolo, eu faço café. Exatamente por aí. Olha só. Né, eu faço suco de hortelã com abacaxi. Às vezes eu quero agradar o outro. É difícil, mas a gente consegue. Olha só como a coisa complica, porque às vezes eu quero agradar o outro, dando para ele o que eu material, né? Para mim. E a Aninha tocou no ponto certo. O que é bom para nós, conforme o meu gosto, conforme o meu desejo, né? Mas, no entanto, o que é bom para nós pode não ser do agrado do outro. Ela está falando aí procurar saber o que o outro gosta. Por exemplo, ela me convida para ir à casa dela. Estou chutando. Ela pensa assim, eu adoro bolo de fubá. Vou fazer um delicioso bolo de fubá para a Rose. Gente, eu detesto bolo de fubá. E eu adoro fubá em tudo, menos em duas coisas. Em bolo e pamonha. Não rola. No resto, eu como fubá dois. E outra coisa, bolo de coco. Também não gosto. Então, aí a pessoa diz, eu adoro bolo de coco. Vou fazer um delicioso bolo de coco para Ana Brito, que vem me visitar. E se ela não gosta de bolo de coco? Então, ela falou uma coisa certa. Procurar conhecer a pessoa que você quer agradar e, dentro daquilo que te for possível, auxiliar aquela pessoa. Mas, normalmente, nós queremos o quê? Se é bom para mim, vai ser bom para ela. Bom para o outro. Não é? É aquela coisa do vamos ser todos espíritas. Deu certo para mim, vai ter que dar certo para você. Aquela palestra, ele tinha que estar lá. O palestrante falou tudo que ele precisava ouvir. Não, quem precisava ouvir era você. Então, a gente tem essa ideia. Outra coisa que também acontece no querer agradar, para a gente ver como, na maioria das vezes, nós não sabemos agradar as pessoas. Muitas vezes, a gente acaba contrariando a nós mesmos e sofremos para fazer a vontade do terceiro, do outro, pois desejamos vê-lo feliz. Gente, isso não é saudável, tá? Para nós. E nem sempre o que o outro deseja é realmente justo e correto. Eu me lembro que eu tinha uns 14, 15 anos,
voltando a falar de comida, uma amiga minha me levou para almoçar na casa da avó dela. A avó dela morava lá ali perto daquele presídio que tem na linha amarela, que a gente atravessa. Não sei se é Maria da Graça ali, sei lá, eu esqueci o nome daquele bairro. Logo assim você vai atravessar a linha amarela, aonde o pessoal cobra o pedágio para entrar em Jacarepaguá, você vem do Meia, de onde vem? Aí você passa do pedágio para entrar em Jacarepaguá. Ali do lado tem o presídio. Água Santa, Água Santa. O nome do bairro é Água Santa. Aí a avó dela morava num prédio ao lado do presídio. Eu fui almoçar lá. Aí a avó dela fez um negócio, tipo um marisco, um negócio assim, que eu não comia. Lá em casa, meu pai até fazia, eu gostava muito. Mas uma vez eu comi e me senti mal. A partir daquele momento que eu comi aquele pastel, eu nunca mais, mexilhão parece, eu nunca mais comi. Cheguei na casa da avó dela, o que era? Era isso. O que eu deveria ter feito? Porque quando meu pai comprava, eu era menor, a gente adorava. E eu comia muito. Mas um dia eu comi e me fez muito mal. E eu tomei aversão àquilo, né? Passado alguns anos eu fui. O que eu devia ter feito? Olha, eu não vou comer, eu vou comer o resto da comida, mas não vou comer isso. Eu não falei. O que eu fiz? Eu botava o mexilhão na colher, botava na boca e engolia inteiro. Olha só. E a mulher encheu meu prato. E eu botava na boca e engolia inteiro. Já viu que não deu boa coisa, né? Eu fui para casa e passei mal. Olha isso aqui. Às vezes, contrariamos a nós mesmos e sofremos para fazer a vontade do outro. Porque a gente quer ver o outro feliz. Eu não queria desagradar a dona da casa. Agora, isso não é saudável para a gente. E, às vezes, nem sempre o que o outro deseja é o melhor. Então, eu tenho que agradar. E aí eu passo por cima do que eu acredito, das minhas coisas, né? Então, e outra coisa também, quase sempre a gente pensa em agradar com coisas, dando alguma coisa para as pessoas, né? Quando o mais importante são as atitudes que sensibilizam a alma, como a boa companhia, o afeto sincero, o respeito, a amizade. É preciso lembrar também que o que nos agrada hoje, poderemos perceber depois que não é o melhor. Entendeu? Então, eu não posso tirar como parâmetro para o outro o que eu considero o melhor. Porque nem sempre o que eu acho bom hoje para mim, amanhã eu posso já ter uma ideia totalmente diferente. Por isso, Paulo nos recomenda que agrademos ao próximo no que é bom para a edificação. É o que ele disse aqui no versículo 15, no capítulo 15 da carta aos Romanos, versículo 2. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem para edificação. Isto é, para uma vida correta. E nosso modelo está no Evangelho de Jesus, um verdadeiro código do bem proceder. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa história de eu quero agradar o outro. Porque nem sempre a forma como eu vou agradar, me baseando no que eu desejo, pera chatinha minha, é o melhor. Às vezes passando por cima dos meus valores, para agradar o outro, e achando que... Eu tenho uma amiga que ela pensa assim, não me lembro como foi, eu sei que ela quis dizer mais ou menos assim uma vez para mim, se eu não der alguma coisa, para mim não é como... não vale. Ela quis dizer o seguinte, que quando ela quer dar algo a alguém, ela tem que dar algo de material. Uma coisa assim, que se ela não der alguma coisa, para ela não vale. Essa coisa de dar um abraço, dar um sorriso, uma palavra amiga, para ela tem que materializar esse negócio. Percebeu? Então, Paulo fala, né?
que a gente busque agradar ao próximo para edificar, né? Para que a gente possa realmente ter uma vida correta e se basear no Evangelho. Fala, Ana. Até porque Jesus também não conseguiu agradar muita gente quando ele esteve aqui na Terra. Não é? Né? E ele não veio, ele não procurou agradar ninguém. Ele disse: eu vim para servir. Quantas pessoas em busca dele da cura do corpo físico e ele não curou? Tem uma história, eu li isso há muito tempo, o nome do livro era bonito, até era o centurião romano, ou o centurião que viu Jesus, acho que era isso, o centurião que viu Jesus. Então, nessa história, tem a história de uma mulher que ela foi buscar Jesus, que ela era cega. E Jesus conversou com ela, ela era uma romana. E ela tinha uma família rica, né? Mas ela era cega. Então ela foi conversar com Jesus. E Jesus deu para ela uma série de ensinamentos. E depois a mandou embora. E ele não curou a cegueira dela. Ela deixou lá, ficou revoltada. E anos, ela amaldiçoou, criticou Jesus, porque ele nunca havia curado a cegueira dela. Passado alguns anos, aconteceram coisas na família dela, a filha dela parece que se tornou seguidora de Jesus, cristã. Eu sei que ela acabou se convertendo. E aí ela dá um depoimento, isso mais de 20 anos depois, que Jesus a curou sim. Ou melhor, que Jesus tinha deixado um remédio dentro dela. Só que esse remédio só foi fazer efeito tempos depois. A palavra que ele deixou com ela ficou lá dentro. Durante todos aqueles anos, apesar dela criticar Jesus porque ele não a curou, ela falava dele, entendeu? Ela falava, ele me falou isso, mas não me curou. Ele falou isso, mas não me curou. Até que, de tanto ela falar, ele falou isso que ele falou foi criando dentro dela a raiz. E foi germinando, cada um no seu tempo. Aí um dia ela disse, ele me curou sim. Eu precisava da cura da alma e não da cura dos olhos. Hoje eu continuo cega, mas eu estou curada. Entendeu? Então nem todos foram procurar Jesus em busca da cura do corpo, receberam a cura do corpo, não é? Então é isso aí. Eu vou pedir para Ana ler para a gente Carta aos Romanos, capítulo 16. Vamos lá, na Carta aos Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, é só avançar um pouquinho. Ana. Versículo 17 a 20. Mas ninguém sai da Carta aos Romanos, hein? Carta aos Romanos, capítulo 16, é só ir para frente um pouquinho. Versículo 17 até 20. Ana Constantino, lê para a gente aí. Tá. Capítulo 16. Versículo 17 até 20. Tá. 17. Irmãos, peço que vocês tomem cuidado com aquele que provocam divisões e obstáculo contra a doutrina que vocês aprenderam. Fiquem longe deles, porque não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio estômago. Com a palavra doce e bajuladora, eles enganam o coração das pessoas simples. A obediência de vocês é conhecida de todos. Vocês, para mim, são um motivo de alegria, mas desejo que sejam sábios para o bem e sem compromisso com o mal. Até o 20. O Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, quando ele fala sobre esse versículo aqui, ele está querendo dizer também, quando ele diz aqui, ó, rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões, escândalos contrários aos ensinamentos que recebestes. Evitai-os, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações dos inocentes. Então, normalmente, quando ele está nesse texto aqui, ele está querendo se referir também aos religiosos daquela época, que você também pode transpor para os religiosos de hoje, né? E esses religiosos que existiam lá, existem hoje, que muitas vezes nós encontramos e que estão, muitas vezes, nos templos com o propósito de satisfazerem os próprios interesses. Tanto que ele diz aqui, ó, que esses não servem a Cristo, mas ao próprio ventre. Quer coisa mais íntima que seu próprio ventre, não é? Então, eles estão com o propósito de satisfazerem os próprios interesses e desejosos de moldar o evangelho à sua maneira de pensar e à sua vida. Aí ele diz aqui, o Paulo, e com palavras melífluas e lisonjeiras, seduz os corações dos inocentes. Então, ele fala, cuidado, gente, não vamos discutir aqui a questão da religião alheia. Dentro do movimento espírita, vem surgindo já de algum tempo um grupo de companheiros que nós conhecemos alguns, que às vezes são nossos companheiros de casa espírita, de movimento espírita, que estão querendo distorcer a doutrina dos espíritos. Gente, a doutrina dos espíritos é o cristianismo redivivo. Jesus, há 2000 anos, esteve entre nós, falou o que podia falar de forma clara, porque ele tinha que respeitar o nível evolutivo do povo daquela época. Outras coisas mais profundas, ele falou, como por parábolas. Falamos ontem, né? Mateus e Marcos, lembra que Mateus e Marcos falaram? Só lhes falavam por parábolas e sempre através das parábolas. Então, para a multidão, quem era a multidão? Aqueles que estavam aqui, ó. Aqueles que estão aqui. É a tal da multidão que existe até hoje. O povo da superficialidade. Ele falou para eles por parábolas. E colocou os seus ensinos mais profundos, inclusive, ontem nós falamos sobre isso, lá com aquele profeta Asaf, nos Salmos, se eu não me engano, Salmo 77, versículo 6, se eu não me engano, Salmo 77, versículo 6, eu acho que é isso mesmo. Salmo 77, versículo 6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já achei os salmos. O meu é 77. Está aqui. Só para repetir. O meu não tem salmo. Viu? O meu não tem salmo. Toda a Bíblia tem. Eu procuro. Tem sim. Se você procurar. A sua Bíblia, qual o nome da sua Bíblia, Ana? Ana Brito, qual o nome da sua Bíblia? Peregrino. Tem o salmo, sim. Tem o salmo. É que você não achou. Vai no índice. Salmos. Toda a Bíblia tem. Seja católica, evangélica, toda a Bíblia tem. Salmos. O livro de Salmos. Está depois do livro de Jó. Toda a Bíblia. E depois... Oi? Eu não tenho livros, tem Apocalipse. Toda a Bíblia tem salmo, Aninha.
Não tenho. Tem, querida, tem. Se você procurar... A Bíblia do Peregrino é só o Novo Testamento. Ah, é dela só o Novo Testamento? Ah, então dela não... A Bíblia Tem. não tem o Antigo Testamento, não? Não. Ah, eu ia comprar, ainda bem que eu não comprei. Eu pensei que... então você só tem o Novo Testamento. Você não tem a Bíblia, você só tem o Novo Testamento. É isso. Ah, tá. Você tem que comprar a Bíblia. Então, olha só, Salmo 70, no meu aqui é o 78, mas em alguns, deixa eu ver aqui, versículo 6. Denise, vê se você acha aí, porque eu falei ontem, é o profeta Asaf. Qual é o versículo? Está no 78. Ontem foi no 2. Versículo 2? Ah, tá. Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. 77 ou 78, porque vai depender. Tem Bíblias que é latina, tradução latina, tem Bíblia que é tradução hebraica. Na tradição hebraica é 78, na tradição latina é 77. Se você não achar no versículo 2 do Salmo 77, você procura no versículo 2 do Salmo 78, tá? É um dos dois. Ou Salmo 78 ou 77. Jerusalém é 78. Às Rose. 77. Então tá lá, diz assim. Tem a Bíblia só o Velho Testamento? Não. Eu que eu conheça, não. Então ele diz aqui: vou abrir minha boca numa parábola, vou expor enigmas do passado. O profeta Asaf, ou está no Salmo 77, se você não achar no 77, versículo 2, você acha no 78, tá? Mas o versículo é 2. Vou abrir minha boca numa parábola, vou expor enigmas do passado, ou mistérios do passado. Achou, Eloá? Então, é no Salmos, livro de Salmos. Então, Jesus falou que nos Salmos ele ia colocar até as coisas, os mistérios do passado. Mas nem todos iriam perceber. Porque vai depender do nível evolutivo de cada um. Então, esses religiosos, como eu falei para vocês, tem gente hoje do movimento espírita que está tentando deturpar o próprio movimento espírita. Tentando deturpar o próprio... e esquecendo que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É o que Jesus trouxe há 2000 anos de forma esclarecida para todos nós. E o espiritismo é progressista, porque o evangelho é progressista. Então, tem pessoas aí fazendo gato e sapato, deturpando os ensinos de Kardec, dizendo que Kardec está superado, que estudar a Bíblia é besteira, mas não é. É besteira quando você estuda seguindo ao pé da letra. Quando você pega o que está escrito ali e coloca aquilo e quer aquilo literalmente. Claro que não vai ser literalmente. A história que eu falei para vocês ontem, de Gênesis, acho que foi capítulo 17, versículo 20, falando da mulher que virou estátua de sal, né? A mulher de Jó. Ora, meu Deus do céu, dá licença. Eu posso levar, tá aqui, se eu não me engano, é Gênesis, deixa eu ver aqui, da mulher que vira estátua de sal. Eu posso acreditar que alguém vai virar estátua de sal? É claro que não. É claro que ninguém vai virar estátua de sal, gente. Mas aí o cara, eu novamente perdi esse troço. Gênesis 19. Oi? 19. Gênesis 19. Gênesis 19 é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 19, qual o versículo?
Acho que é do 17, não é isso? Peraí. É, 17. Acho que é do 17. 17 ao 26. Aí tá assim. Eu vou ler o E 17 ao 26. 23. É, 23 está melhor que o último. eu vou botar o meu vai até 26. Então, aqui, ó, Gênesis 19, versículo 17 a 26. Vou ler só um pedacinho, tá assim, ó. Quando o sol se erguia sobre a terra, e Ló entrou em Segor, isso é o versículo 23, e Yahvé fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos de Yahvé, e destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Versículo 26. Ora, a mulher de Ló, que o nome dela era Aila, olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aí o cara olha e diz: olha que besteira! Espírita não tem que estudar isso. Ninguém vira estátua de sal. Só que isso aqui é um simbolismo. Se eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra representava cidades pecadoras. Representava um momento da tua vida aonde você está vivendo em desequilíbrio, em desacordo com os ensinos de Jesus. E aí, quando você encontra o Evangelho, quando você começa a fazer uma renovação na tua vida, foi o caso de Ló. Deus olhou e disse assim: vou destruir essa cidade. Mas Ló é um bom homem. Então, quando você está desviado, quando você está totalmente fora dos ensinos de Jesus, você entra em desequilíbrio, você vira uma Sodoma e Gomorra, entendeu? Só fazendo besteira e prejudicando a você mesmo. Aí, quando você mostra que você quer mudar e começa a se esforçar para mudar, os amigos espirituais vêm em seu socorro e retiram você de Sodoma e Gomorra. Eles te ajudam, mas eles avisam: não olhe para trás. Não volte a buscar este tipo de vida que te trouxe tanto mal. O que acontece com o viciado depois que ele faz o tratamento e melhora? Qual é o aviso que é dado a ele? Não volte a buscar o vício, porque senão você vai cair novamente. Então, quando ele está saindo de Sodoma e Gomorra, o anjo diz: não olhe para trás. Quer dizer, não busque essa vida de desequilíbrio, porque se você buscar, você vai ser destruído por ela. Representa a mulher de Aila, que está saindo, mas aí ela sente saudade daquela vida que ela tinha. Ela olha para trás e aí ela se transforma numa estátua de sal. Então você tem que entender que isso aqui é uma mensagem simbolizando aquela coisa. Você está querendo mudar? Olha só para frente. Não olha para trás. Não se lamente o que você deixou para trás. Olha para frente. Você quer mudar, você quer progredir. Olha para frente. Então, o sujeito, ele não sabe interpretar a mensagem do Cristo que se encontra na Bíblia. E aí ele diz que tudo isso não vale de nada. Então, é esses religiosos que Paulo fala aqui, estão mais preocupados em cuidar do próprio ventre, em moldar o evangelho à sua maneira de pensar. E por isso eles promovem, às vezes, conflitos que acabam constrangendo as pessoas. Aí vem os bate-bocas, vale? No AA, eles falam, né? Quando a pessoa quer sair, né? Tá trabalhando, vai lá pedir ajuda. Eles pedem para mudar e sair daqueles lugares que ele andava, entendeu? Mudar de companhia, mudar de ambiente. Então, isso que você está falando aí é muito pertinente, porque se estamos querendo
mudar para frente, esse olhar para trás é voltar aquele mesmo ponto que estava. Exatamente. E se você voltar a olhar para trás, vai virar estátua de sal. A estátua de sal vai acabar depois virando, ela se torna estátua de sal e depois essa estátua de sal se desmancha. A pessoa vai se destruir. Pois é. É continuar no erro, né? Vai continuar no erro. Então, essa história de Ló é isso. Mas as pessoas querem seguir o ensinamento ao pé da letra. Não é uma mensagem, é um simbolismo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Contra esses que querem nos enganar, nos desviar, querem nos constranger, nós devemos nos preservar, sendo firmes na essência da doutrina, na defesa do Evangelho de Jesus, mas com gentileza, sem querer bater boca com eles, tá? No entanto, muitas vezes, o melhor mesmo é nos desviarmos desses irmãos renitentes e que ainda não estão preparados para servir a causa do Senhor. Então, uma vez eu me lembro que perguntaram ao Chico, ele em relação a obsessores ou umas coisas do mal, ele perguntou assim, como é que você enfrenta isso? Ele falou, eu não enfrento, eu fujo deles. Eu fujo deles. Porque quando você vai enfrentar, você vai travar uma batalha e você pode perder. Todo mundo que vai travar uma batalha pode ganhar, só tem duas possibilidades, ganhar ou perder. Então, muitas vezes, é melhor a gente se... O companheiro começou a falar muito alterado, né? Porque Emmanuel é padreco, que eles usam esses termos assim. Emmanuel é padreco, Chico era igrejeiro, fulano, Divaldo é isso, Chico é aquilo, porque o negócio é pureza doutrinária, aquela coisa arada toda. Evita essas pessoas. Não entre em contenda, sabe? Olha o que eles mandam coisa pra gente, olha e deixa pra lá. Vê se tem alguma coisa boa, aproveita. O que não tiver, não discute. Evita aquilo, tá? Mas sejamos firmes na defesa da doutrina, na defesa do evangelho. A obediência à lei divina é uma atitude de inteligência. Nós temos que sermos obedientes à lei divina, tá? E decorre da observação e da reflexão. Entender, e é isso que a gente precisa entender, que a gente ainda não consegue, que toda vez que nós nos contrapomos ou que nós entramos em choque com as leis divinas, os resultados sempre nos trazem o quê? Desarmonia, sofrimento, desequilíbrio. Então a gente tem que ser sábio. Gente, a primeira revelação, nós tivemos 3, né? A primeira revelação foi em Moisés, a segunda revelação foi em Jesus e a terceira revelação não veio através de um homem, porque a primeira veio através de Moisés, um homem. A segunda veio através de Jesus, um homem. E a terceira veio através da falange dos espíritos. Não veio através de um homem, veio através de vários espíritos, tá? E a primeira que veio através de Moisés não foi o Código Mosaico, foram os 10 mandamentos. Porque o Código Mosaico é como uma constituição que Moisés escreveu, paralelo aos 10 mandamentos. Mas a primeira revelação, que se baseia no homem, porque foi Moisés que trouxe, ela veio de Deus. São os 10 mandamentos. Toda vez que você infringe um daqueles 10, você sofre. E Jesus, para facilitar, disse assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e você estará cumprindo com toda a lei do Senhor. Toda vez que a gente vai de contra a um dos 10 mandamentos, ou de contra o ama o próximo como a ti mesmo,
Porque tem gente que não ama a Deus, porque é ateia, mas faz a vontade de Deus. É caridosa, é amiga, não é? É fraterna, e ela é ateia. Então, ela está fazendo a vontade de Deus, mesmo dizendo que é contra ele. Então, toda vez que você vai contra o amor ao próximo, o amor ao semelhante, você sofre. Você sofre. Então, nós temos que ser sábios. Temos que ser sábios. Não vai ganhar essa batalha. Não vai. Mas tem gente que insiste, né? E aqui nesse versículo, lá no finalzinho, no versículo 20, né? Da Carta aos Romanos, diz assim, ele fala aqui, Romanos 16, 17, e ele diz aqui, né? Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés, né? Aí ele encerra aqui, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Então tá aqui, pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás, que está dito aqui na Bíblia, vamos lembrar que a Bíblia foi traduzida por um sacerdote católico. E o catolicismo acreditava em Satanás. Então ele botou Satanás. Mas nós sabemos que não existe Satanás. Então Satanás é apenas a personificação do mal, do desequilíbrio, da sombra, né? Da ignorância. Vamos dizer assim, Satanás é a personificação da ignorância, da indiferença. Isto é, dessa ignorância que ainda persiste em nós, de acordo com o nosso grau evolutivo. Quando somos ignorantes, excedemos as nossas necessidades, não é verdade? E por causa da paixão, nós abusamos do próximo para a satisfação dos nossos prazeres. Isso é que nós chamamos de mal. Quando eu sou ignorante, eu quero primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para minha família e quarto, para quem não entendeu, é para mim mesmo. Não é? Então, eu excedo, eu abuso das minhas paixões para o meu prazer. Esse é o mal. Isso é Satanás. É indiferença. A Carmen deu a palestra aqui, então ela falou um caso de uma moça que foi assassinada na porta do prédio. Indiferença com a vida do outro, né? Com o bem-estar do outro. O bem é fazer ao semelhante tudo aquilo que desejamos para nós. Esse é o roteiro para a nossa felicidade. Então, o mal é a ignorância e a indiferença. E o bem é fazer para o outro tudo aquilo que eu quero para mim. O Espiritismo, ele nos ajuda na melhor compreensão, pelo raciocínio lógico, simples e verdadeiro, tornando forte a nossa fé. Por isso que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Ele nos ajuda a compreender as coisas, mas é a compreender pelo raciocínio lógico, simples e verdadeiro. Como nós falamos, toda vez que eu vou de contra os ensinos de Deus, eu vou tomar prejuízo. Denise, quer falar alguma coisa? Então, é isso aí, gente. Toda vez que nós insistirmos em bater de frente com o que o Senhor nos ensinou, prejuízo à frente. Entender isso. Satanás, isso é o mal. E o que é o mal? É uma coisa que vem, que o outro... Não, o mal é ignorância e indiferença. E na ignorância e indiferença está enfiado o quê? Orgulho, vaidade e egoísmo. Isso é o mal. E o bem é isso. É querer fazer para o nosso próximo tudo aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Acabou. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo e a gente percebe como essa carta aos Romanos, que é considerada uma das cartas mais importantes de Paulo,
trazem conhecimentos para a gente. Por isso que eu saí do livro do Antônio César Perry um pouquinho. Semana que vem eu vou voltar nele, para que a gente pudesse explorar mais o conteúdo dessa carta, porque ele deu um salto muito grande e aí perdeu algumas coisas. Vocês poderiam anotar aí que, já para facilitar para a semana que vem, nós vamos, já deixa a Bíblia no Carta aos Romanos, que nós vamos continuar com a Carta aos Romanos, tá? Nós vamos entrar na semana que vem na Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 27. Então, você já deixa a tua Bíblia com papelzinho dentro, na Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 27, que aí já vai fácil, né? Quem tiver esse livro aqui, ó, Cartas de Paulo, volume 6, vou usar também. Também podemos usar Vinha de Luz, Fonte Viva, tá? Vinha de Luz, Fonte Viva. E se eu precisar de algum outro livro, eu coloco. Mas você já sabe. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 27. Cartas de Paulo, volume 6. E Vinha de Luz e Fonte Viva. Que é possível que eu use na aula. E esse livro aqui que nós vamos voltar a ele. Porque eu peguei alguns versículos que eu achei bastante interessantes. Então, realmente, é uma das cartas mais importantes de Paulo, essa carta.